Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, galerinha. Nesta aula continuaremos falando um pouco sobre a fase do segundo reinado. Na aula anterior, falamos que a nova fase de governo iniciou-se a partir do golpe da maioridade, quando Dom Pedro, ainda aos 15 anos, assume como o segundo imperador do Brasil. Nessa fase, falamos também de algumas situações da nossa política interna. Então, falamos sobre a questão indígena, falamos sobre a questão da escravidão, falamos também sobre o café, que tornou-se, né, a nova força da economia no Brasil. Falamos sobre a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que definiu o fim do tráfico negreiro. Então, bora lá para a nossa aula para a gente entender mais fatos importantes que ocorreram durante o segundo reinado. Bem, nessa fase nós vamos ter também o chamado surto industrial e o incentivo ao comércio. Por que isso vai acontecer, galera? Entendam que os homens que compravam mão de obra escrava e agora não podiam mais traficar escravos por conta da nova lei que proibiu o tráfico de escravos, esses homens começaram a investir o seu dinheiro na indústria e no comércio. Lembrando que o Brasil ainda era uma força extremamente agrária e nós não tínhamos ainda muito incentivo para a indústria nem para o comércio. Então, todos os produtos, basicamente, que o Brasil consumia vinham de fora, especialmente da Inglaterra. Então, isso realmente era um prejuízo para a nação que não tinha incentivo para atividade industrial e comercial. Mas o sucesso da lavoura cafeeira vai permitir um pequeno desenvolvimento industrial. E nessa época, o governo vai promulgar a tarifa Alves Branco, em 1844. Em que contexto aconteceu isso, gente? A gente precisa lembrar lá da fase de Dom João VI, quando ele permitiu para a Inglaterra lançar os seus produtos aqui, os produtos que vinham da Inglaterra, permitiu que a Inglaterra pagasse uma taxa alfandegária de 15%. Era uma taxa alfandegária realmente baixa, certo? E aí, quando o Brasil começa a apresentar um pequeno surto industrial, o governo quer incentivar aumentando a alíquota alfandegária sobre os produtos importados. Então, quem vai se sentir prejudicado em primeiro lugar será a Inglaterra. Por quê? Essas novas tarifas poderão variar de 20% a 60%. 20%, 30%, 60%. Como assim, professor? Por exemplo, se o Brasil já produzia um determinado produto, para não sofrer a concorrência com um produto inglês, um produto estrangeiro, então, para que esse produto entrasse no Brasil, pagava-se uma taxa de 60%. Se era um produto que não era produzido no Brasil, era um produto que não tinha aqui, esse produto teria uma taxa alfandegária mais barata, até porque esse produto seria um produto de necessidade e não era produzido no Brasil, certo? Qual era a intenção do governo? Evitar, né, a concorrência de produtos importados, que até de boa qualidade, e aí incentivar a indústria, né, o crescimento industrial naquele momento. Só que a Inglaterra se sentiu bastante prejudicada, bem prejudicada com essa situação, pois já desde o governo, desde o período, né, desde o período de Dom João, quando Dom João veio aqui para o Brasil, foi autorizado que ele pagasse uma taxa só de 15%. E durante o governo de Dom Pedro I, a Inglaterra também continuou pagando essa taxa pequena. Certo, gente? E aí, quando há uma mudança, né, da tarifa Alves Branco, que aumenta o imposto alfandegário, a Inglaterra vai se sentir, sim, prejudicada, pois terá que pagar mais caro para colocar os produtos aqui no Brasil, tá?
Nesse movimento, a gente também tem a questão da produção do café. A produção do café, ela também vai empurrar, vai desencadear um desenvolvimento do transporte ferroviário. Qual era o objetivo? Facilitar o transporte do produto. Então, era muito complicado transportar tantas sacas de café, né, de forma que isso fosse levado aos poucos, né, levado por mulas, e isso demorava muito. Então, eles precisavam desenvolver um transporte que levasse grandes cargas, grande quantidade do café para os portos, né? Até que o desenvolvimento do transporte ferroviário auxiliou o transporte do produto até os portos. Então, o produto chegava nos portos com mais rapidez e de lá esse café brasileiro era exportado. Então, o Brasil, nessa fase, vendeu café para toda a Europa e para outros países. Basicamente, o café brasileiro nessa fase vai se espalhando pelo mundo afora. Bem, e aí, gente, em 1850, a produção cafeeira no interior paulista passou a ser escoada pelo Porto de Santos, e o Porto de Santos se torna o maior porto exportador de café no Brasil. É de lá que saem toneladas e toneladas de café para ser exportado para toda a Europa e para as demais regiões que quisessem o café brasileiro. Então, nessa fase, aquelas tropas de mulas que carregavam, né, as sacas de café foram substituídas por ferrovias. Então, vão ser construídas várias ferrovias e assim surgiram em São Paulo a ferrovia Highway, que ligava Santos a Jundiaí, e também as estradas de ferro Ituana, Mogiana, Sorocabana e Paulista. Então, todas essas estradas de ferro auxiliariam, né, naquele momento, o transporte do café para os portos, especialmente para o Porto de Santos. Bem, porém, gente, o surto industrial, ele não vai modificar a estrutura da economia brasileira. Por quê? A nossa economia ela ainda estava baseada no sistema latifundiário e escravista. Então, você tem ainda uma estrutura muito parecida com a estrutura do primeiro reinado, que o Brasil basicamente sobrevivia da cana-de-açúcar no período colonial, né? O Brasil sobrevivia da cana-de-açúcar, da exportação do açúcar, e a estrutura era baseada nos latifúndios, grandes extensões de terra e na mão de obra escrava. Então, essa estrutura econômica não muda, tá? O que vocês estão vendo aqui na fotografia é de Guilherme Gansler, acho que é isso. É uma foto dessa ferrovia aí com a data do ano de 1911, tá? Bem, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre o Visconde de Mauá. Quem foi o Visconde de Mauá? O nome dele era Irineu Evangelista de Souza. Esse Visconde de Mauá, gente, ele foi um grande empresário. Ele era proprietário de várias indústrias no período, né, do Segundo Reinado. Ele vai investir em companhias de bonde, vai investir na navegação, vai investir na iluminação urbana, vai investir na fundição, vai investir também em estradas de ferro, na instalação de telégrafo, submarino. Porém, ele não vai ter apoio do governo, tá? Então, assim, mesmo com a tarifa Alves-Branco aumentando os impostos, né, sobre produtos importados, essa concorrência continua sendo desleal porque os produtos continuam chegando ao Brasil. E aí o Visconde de Mauá também não vai ter esse apoio do governo e vai acabar indo à falência. E aí, no segundo reinado, o fato que a gente precisa destacar também é a questão da imigração. Nesse período, é o período em que o Brasil vai receber muitas pessoas da Europa e também de outros continentes. Então, a imigração no Brasil, na verdade, ela começou a ocorrer desde o período colonial. Durante o primeiro reinado,
José Bonifácio, que era o ministro de Dom Pedro I, ele vai promover a vinda de suíços e alemães para o Brasil. Porém, gente, em razão da lei Eusébio de Queiroz, um fato importante vai acontecer. Vai acabar o quê? O tráfico negreiro. Lembra que nós falamos lá no início? Então, não se pode mais trazer pessoas como mão de obra escrava dentro dos navios, né? Então, acaba aquele navio negreiro, acaba aquele tráfico. Então, a partir, né, dessa lei, vai haver uma mudança brusca na situação do Brasil, porque vai haver uma necessidade de mão de obra também para o trabalho na lavoura cafeeira, tá? Então, parte dessa elite que era ligada à produção do café ressentia-se da falta de mão de obra. Então, eles começaram a meio que reclamar que não tinha mais mão de obra, né, que havia diminuído a quantidade de escravos, né, que trabalhavam em suas fazendas. E aí, ainda no século XIX, eles começaram a estimular a vinda de imigrantes que tivessem interesse em trabalhar nas lavouras cafeeiras. Então, um fator que vai favorecer a imigração foram as guerras de unificação política, tanto da Itália como da Alemanha. Então, eram áreas que ainda estavam se unificando territorialmente, ainda estavam se transformando realmente em países, né? Então, eram áreas que ainda estavam nesse reconhecimento territorial, no reconhecimento de uma cultura. Então, eles ainda estavam na fase de unificação. E aí, gente, outro fator que incentivou essa imigração foi a questão da Revolução Industrial. Por quê? Você vai ter aí novas tecnologias que vai acabar liberando muita mão de obra. Então, muito trabalhador vai ser dispensado do seu trabalho porque existem máquinas, né, que trabalham por ele. Então, isso vai aumentar o desemprego ali na Europa, vai aumentar a falência também de pequenos proprietários. E aí, italianos e alemães resolvem enfrentar a travessia do Atlântico, né, em busca de melhores condições de vida aqui no Brasil. E essa condição de vida, essa melhoria seria trabalhando aí nas lavouras cafeeiras. Então, assim, gente, os cafeicultores do Oeste Paulista, que eram representantes de uma elite política das províncias de São Paulo, eles adotaram políticas governamentais financiando assim a vinda de imigrantes para o Brasil, tá? Bem, e aí em 1908, além de italianos e alemães, espanhóis e portugueses começaram a chegar, né, no Brasil, e até imigrantes japoneses também para trabalhar nas fazendas de café. Agora, gente, olha, eu preciso fazer um destaque aqui, tá? O destaque é o seguinte: nessa fase também houve um movimento, né, científico aí que dizia que o Brasil precisava passar também por um branqueamento, né? Então, qual era a ideia da política, né, naquele momento? Era trazer pessoas da Europa, pessoas de pele branca, pele clara, para que branqueasse o Brasil, já que a grande maioria da população brasileira era negra, né? Uma teoria racista, mas que perdurou nessa época, certo? Bem, e aí, gente, com a vinda dos imigrantes, né, imigrantes italianos, espanhóis, japoneses, houve finalmente a consolidação da mão de obra livre e o fortalecimento do mercado interno brasileiro com o trabalho assalariado. Então, galerinha, a ideia de ter um trabalhador ali, com a mão de obra livre, trabalhando assalariado, é que esse trabalhador ele tinha como ser um consumidor, não é? Então, ele poderia comprar produtos, ele poderia movimentar, sim, o comércio, porque ele era um trabalhador assalariado. Essa era uma ideia, não é? Inclusive, a Inglaterra tinha interesse, não é, que você tivesse aqui mais pessoas trabalhando e pudesse consumir também os produtos industrializados que vinham lá da Inglaterra, tá? Bem, e isso forneceu condições para a expansão industrial, contribuiu para o enriquecimento também cultural da nossa nação, né? Porque trouxe também aí novos costumes, novos comportamentos,
ampliou-se também a culinária no Brasil, ampliou-se o vocabulário. Então, assim, a gente também tem contribuições culturais, né, econômicas para o Brasil com a vinda desses imigrantes, certo? Então, o que vocês estão vendo aqui na imagem é uma gravura de um porto na Alemanha, em 1870, onde milhares de imigrantes partiam. Era daqui que vinham milhares de imigrantes. E aí nós temos 2 pontos a destacar. Sobre a atividade dos imigrantes no campo e a atividade dos imigrantes da cidade. Então, os imigrantes, eles chegavam ao Sudeste brasileiro, chegaram ali por volta da segunda metade do século XIX e início do século XX, eles desembarcavam exatamente no Porto de Santos, que era um porto bem movimentado, né? Inclusive de lá partia toneladas e toneladas de café. E aí, quando eles chegavam no Porto de Santos, eles iam para uma hospedaria chamada Hospedaria de Imigrantes, em São Paulo. Eles passavam por um registro, né? Eles alimentavam-se, podiam receber também atendimento de saúde, se fosse necessário, e depois eles iam para as fazendas de café. Eles iam, né, se direcionavam para as fazendas que eles iriam trabalhar. E outro fato que a gente precisa destacar é que nas fazendas de café foi instituído também um regime conhecido como regime de colonato, que além de trabalhar na lavoura de café, os imigrantes, eles recebiam um salário, podiam também cultivar nas terras ali alimento, criar alguns animais para o consumo dele, da família, e até, né, se sobrasse ali alguma coisa da sua produção, ele poderia comercializar. Então, esse regime foi chamado de colonato, né? Quando o trabalhador, além de trabalhar na lavoura de café e receber um salário, ele podia cultivar alguns alimentos, criar alguns animais para o consumo da família dele e poderia até comercializar. O outro modelo de imigração foi o conhecido sistema de parceria. Esse não deu muito certo, tá? Por quê? Esse sistema de parceria, o imigrante já vinha para o Brasil endividado, porque era como se ele financiasse a viagem dele. E aí esse financiamento da viagem dele já gerava uma dívida, ele já chegava aqui com uma dívida da viagem. E aí, essa dívida ficava muito alta, né? E o valor que os colonos recebiam mal dava para se manter, porque parte do que ele recebia, ele tem que pagar o financiamento da viagem, né, que ele fez para o Brasil. E aí, gente, o que vai acontecer? O tratamento dado aos colonos, nesse sistema de parceria, era muito semelhante ao imposto aos escravizados. Então, o sistema de parceria acabava que fazia do imigrante quase um escravo, porque ele não conseguia dar conta da sua dívida, cada vez mais endividado, praticamente não pegava em dinheiro. E aí isso vai chegar na Europa, né? Esse sistema de parceria aí vai chegar lá na Europa e o que vai acontecer é que o governo da Prússia mesmo vai proibir a imigração para o Brasil, porque o governo se preocupou, né, com as pessoas que vinham para cá, né, as pessoas que vinham para o Brasil e passava por esse sistema de imigração chamado sistema de parceria. E aí o governo da Prússia entendeu que era melhor, né, proibir que os cidadãos da Prússia viessem para o Brasil. Ele proibiu, porque o sistema de parceria não estava dando certo e os imigrantes que vinham acabavam quase como escravos, presos, né, para até pagar a sua dívida financiada, né, a dívida da viagem. Então, na imagem aqui, vocês estão vendo alguns carregadores de café lá do Porto de Santos, no estado de São Paulo, que além de exportar o café, esse porto ele foi importante para a entrada de imigrantes. Como eu disse a vocês, o Porto de Santos era daqui que partia muito café, toneladas e toneladas de café, ia para a Europa toda, ia para outras regiões do mundo. E aqui também, nesse porto, é que chegou os imigrantes. Ok, gente? E aí vem outro ponto a destacar no segundo reinado, que é a lei de terras. Para resguardar os privilégios da elite, né, a elite imperial,
com medo de perder terras, ele decretou a Lei de Terras no ano de 1850. Com a Lei de Terras, ficou proibido, né, a obtenção de terras públicas, exceto se você pudesse comprar. Ele vai legitimar as sesmarias e as posses adquiridas, contanto que fossem cultivadas e não simples roçado. Exigiu também o registro de propriedades irregulares. Então, qual foi a consequência desse decreto da Lei de Terras? Essa lei se tornou um empecilho mesmo para os imigrantes que vinham para cá conseguir o seu pedaço de chão, o seu pedacinho de terra. Então, muitos imigrantes vinham para o Brasil naquela esperança de, mesmo que trabalhasse nas lavouras de café, mas que com o tempo ele pudesse conquistar um pedacinho de terra, tá? Então, como consequência, essa lei, por um lado, tornou a terra acessível somente àqueles que já possuíam propriedades, só aqueles que tinham propriedades, né? Por outro lado, vai impossibilitar o acesso de terra aos imigrantes, os escravizados e as pessoas pobres, porque as pessoas pobres não tinham propriedades, não tinham posses, né? E mantendo essa mão de obra nas fazendas. Então, houve assim a concentração cada vez maior de terra na mão de poucos, né? Essa é uma situação aí com a lei de terras, que a concentração de terras ficará na mão de poucos. E os imigrantes da cidade? Muitos imigrantes também se estabelecem nas cidades, e aí, nas cidades, eles vão trabalhar como operários nas indústrias e em ofícios de forma em geral. Então, alguns vão trabalhar como vendedores, oleiros, ferreiros, marceneiros, entre outras atividades. Alguns imigrantes também acabam ficando insatisfeitos com o trabalho na cafeicultura e aí acabam se deslocando para as cidades. Então, saem, né, das fazendas de café e vêm para as cidades. Aqui são algumas casas de colonos em fazendas de café lá no estado de São Paulo. Mas também o Brasil nessa época não era só café, né? Só plantação de café. A gente também tinha algumas outras atividades econômicas que mantinham também o mercado interno, né, gente? Então, o açúcar não era mais o principal produto brasileiro, porém a produção ainda continuava a ser praticada. E de extrema importância para a região Nordeste. A mineração também reduziu bastante, não é? Diminuiu muito, mas ela continuou sendo praticada em Minas Gerais. Também a gente vai ter a importância do charque na região sul, né? A gente falou até da Revolução Farroupilha, quando o charque brasileiro sofria concorrência com o charque uruguaio. O charque uruguaio entrava no Brasil mais barato e concorria com o charque brasileiro, e o sal, né, que salgava esse charque no Brasil era um sal caro, então foi uma das exigências, né, que o Brasil não sofresse essa concorrência, que pudesse ter um charque que pudesse ser vendido num preço justo, até porque o charque uruguaio ficava mais barato, concorrendo com o charque brasileiro, acabava que em desvantagem o charque uruguaio vendia mais, tá? Mas o charque continuou sendo produzido. Outros produtos que também vão se destacar no mercado interno, a gente pode falar da castanha do Pará, né, que são chamadas drogas do sertão, o guaraná, o urucum, o cravo, e além de outras especiarias. Outras duas atividades econômicas que também foram importantes, nós temos a extração da borracha e o cultivo do cacau. E aí, sobre a borracha, a gente precisa também destacar, porque a borracha ela teve muita importância para a região norte a partir da década de 1870. Por quê? Em 1842, o estadunidense Charles, ele desenvolveu um processo chamado de vulcanização, e aí ele conseguiu, com esse processo, dar forma à borracha, e acabou utilizando-a em grande escala. E aí, durante o boom das indústrias de automóveis, né, eles precisavam, né, muito de borracha, do látex, e aí a exportação do látex nessa fase
vai decolar a exportação do látex, que vem ali da região norte, vai decolar. E aí, entre 1870 e 1912, chega a ser extraído ali da região norte 400 mil toneladas de borracha. E aí, em 1870, a produção anual é de 8 mil toneladas, alcança 21 mil, chega a 42 mil, e em 1912 o Brasil participa com 50% do mercado mundial de borracha. Então, 50% da borracha que era utilizada no mundo vinha do Brasil. E chegou um momento que o Brasil apresentou aí cerca até de 40% das exportações. E aí, gente, voltando aqui, passou rapidinho, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão sair da região Nordeste, milhares de habitantes saem da região Nordeste e correm para a Amazônia para trabalhar como seringueiro, né, na extração do látex. E aí eles extraíam o látex das seringueiras na terra dos proprietários, que eram chamados seringalistas. Então eles iam lá para as terras dos seringalistas, ofereciam a mão de obra, diziam, olha, eu vim para trabalhar. O seringalista contratava os seringueiros. E aí, esses seringalistas, eles tinham armazéns em suas propriedades. Nesses armazéns, eles vendiam de tudo, né? Alimento, produtos, tudo que os seringueiros precisassem. E aí, o que acontecia? Os seringueiros acabavam comprando muito nesses armazéns. Compravam alimento, compravam produtos, e no final das contas, quando o seringueiro o que extraía o látex, ele ia receber o salário, ele observava que ele só tinha dívida. Então, ele ia receber o salário, aí o seringalista fazia as contas e dizia, olha, pelo que você pegou nos armazéns, no meu armazém, você tem um saldo aqui negativo, então você já está me devendo. E aí o seringalista, né, ficava cobrando uma dívida e o seringueiro, que trabalhava nas terras dele, praticamente não tinha condições de pagar, estava sempre devendo ao dono da terra. E aí o sucesso da produção da borracha vai trazer para a região norte um grande desenvolvimento econômico e cultural, gente, tanto político, econômico e cultural. E aí capitais como Manaus, Belém, vão vivenciar um período de prosperidade. E heranças dessa época ainda podem ser vistas atualmente. Um exemplo que você pode encontrar lá são os belos casarões, os teatros, como exemplo o Teatro Amazonas, em Manaus, o Teatro da Paz, em Belém. Bem, só que a prosperidade vai decrescer na década de 1910, quando o Brasil deixa de ser o principal exportador. Então, o Brasil, nessa fase, era o principal exportador, porém, ele vai deixar de ser porque os ingleses vão plantar seringueiras na região da Ásia, no Ceilão. E aí lá eles vão plantar, né, muitos seringais em larga escala e acaba que eles sofrem a concorrência com o látex, né, a borracha que sai lá da Inglaterra, tá? Da região da Ásia, na verdade. E para finalizar, nós temos também outro produto de importância no Brasil, que é o cacau. Embora o cacau seja um fruto bem comum na Amazônia brasileira, ele se tornou um importante produto extraído no sul da Bahia, onde ainda hoje algumas das principais regiões produtoras, como a cidade de Ilhéus, durante o século XIX. A mão de obra nas plantações de cacau provinha dos decadentes engenhos enfraquecidos com a queda da produção do açúcar no Nordeste. Então, aqueles escravos, né, que saíam da região Nordeste porque não tinha mais produção de açúcar, iam trabalhar nas plantações de cacau. A realidade vivida na produção do cacau vai ser retratada pelo Jorge Amado, né, que é um literato brasileiro, no romance Cacau. Esse romance é de 1934. Bem, galerinha, por hoje nós concluímos a nossa aula. Agradeço muito a participação de vocês, espero que vocês tenham entendido. Se não, podem conversar comigo, tirar dúvidas.
depois, né, num momento ao vivo, e eu posso falar mais um pouco sobre o tema, tá certo? Obrigada, um abraço a todos e bons estudos, né? Vamos agora para as atividades. Tchau, tchau, galerinha.